Em um mundo onde a aparência vale mais do que a essência, onde o parecer virou mais importante do que o ser, é fácil cair na armadilha das falsas riquezas. Redes sociais lotadas de pessoas mostrando carros de luxo, jantares em restaurantes caros, viagens internacionais e guarda-roupas cheios de marcas famosas criam uma ilusão perigosa. Mas por trás dessas imagens muitas vezes está uma realidade bem diferente. Contas estouradas, dívidas escondidas, pressões financeiras sufocantes e um vazio que nenhuma curtida consegue preencher. Warren Buffett, bilionário conhecido não só por sua inteligência nos investimentos, mas também por sua simplicidade de vida, sempre afirmou: a verdadeira riqueza sussurra, ela não precisa gritar. Enquanto uns gastam tudo o que têm, e o que não têm, para parecerem bem-sucedidos, os verdadeiros ricos seguem no anonimato, investindo, crescendo e construindo estabilidade sem fazer alarde. Buffett mora na mesma casa desde 1958, dirige um carro simples e prefere refeições em redes de fast food. E não é por falta de dinheiro. É por sabedoria. A verdade é que ostentar, na maioria das vezes, é apenas uma tentativa desesperada de suprir uma insegurança interna. Pessoas financeiramente frágeis tendem a buscar aceitação por meio de símbolos externos. E é aqui que mora o grande perigo. Viver de aparências pode até trazer status momentâneo, mas a conta chega, e geralmente com juros. Parcelamentos sem fim, financiamentos abusivos, cartões estourados e noites mal dormidas são o preço que as pessoas pagam pela falsa prosperidade. O problema é que para muitos, o medo de parecer pobre fala mais alto do que o desejo de construir uma vida sólida de verdade. Por isso, neste vídeo, vamos abrir seus olhos para essa realidade que poucos têm coragem de encarar. A encenação de riqueza virou uma epidemia que ninguém comenta, mas que leva milhões de pessoas à falência emocional e financeira. Mas há como se proteger. Há sinais claros de quem está apenas interpretando um papel, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Hoje, vamos te revelar os 6 sinais mais evidentes de quem está apenas fingindo ser rico, sinais que qualquer pessoa atenta pode identificar. E por que isso é importante? Porque saber distinguir quem tem de quem finge ter é uma habilidade valiosa, que te impede de seguir exemplos errados, evita comparações tóxicas e te orienta a fazer escolhas mais inteligentes para a sua vida. Warren Buffett e outros bilionários de verdade sempre alertaram: o verdadeiro sucesso é silencioso, consistente e fundamentado em escolhas sólidas, e não em demonstrações teatrais. Não é sobre não aproveitar a vida, não é sobre viver na escassez, é sobre ter consciência, inteligência e responsabilidade com o dinheiro. Quando você entende que riqueza de verdade está na liberdade de dizer não, na paz de espírito de dormir sem dívidas e na segurança de ter o futuro sob controle, tudo muda. E essa virada começa quando você aprende a identificar as ilusões que o mundo tenta vender como sucesso. Primeiro sinal claro de alerta é quando uma pessoa sente necessidade quase compulsiva de documentar cada passo do seu estilo de vida como se fosse um catálogo de luxo. Isso pode ser um indicativo fortíssimo de que a realidade financeira por trás das câmeras não é nem de longe tão confortável quanto parece. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, é categórico ao afirmar que pessoas verdadeiramente ricas raramente se preocupam em mostrar o quanto têm. Para ele, ostentar é quase sempre um sinal de insegurança financeira ou de necessidade de validação externa. Pessoas que vivem de aparências geralmente utilizam as redes sociais como uma vitrine cuidadosamente montada para transmitir uma falsa sensação de abundância. É aquele perfil que compartilha jantares caríssimos, fotos em destinos turísticos de luxo, selfies com carros de alto padrão e compras de grife como se isso fosse a realidade do dia a dia. Mas por trás de tudo isso, muitas vezes há parcelamentos acumulados, dívidas escondidas, cartões de crédito estourados e até mesmo empréstimos tomados apenas para manter essa imagem. Quem tem dinheiro de verdade, como ensina Buffett, não precisa provar nada para ninguém. Já quem finge, transforma sua vida num teatro constante. Esse comportamento exageradamente performático, onde cada momento de suposto luxo vira conteúdo, geralmente revela mais uma tentativa de parecer do que uma realidade sólida. A ostentação nesse caso, não é um sinal de prosperidade, mas sim um grito silencioso de alguém que quer desesperadamente ser reconhecido como bem-sucedido, mesmo sem ser. Segundo sinal revelador de quem apenas finge ser rico, é a maneira como essa pessoa reage quando o assunto entra na esfera do dinheiro real. Não estamos falando de preços de bolsas, carros ou viagens, mas sim de conversas sobre patrimônio, planejamento financeiro, investimentos de longo prazo ou até mesmo organização de finanças pessoais. Quando esse tipo de tema surge, é comum notar um desvio repentino na conversa, respostas vagas, generalizações forçadas ou até um silêncio desconfortável. E por que isso acontece? Porque manter a aparência é fácil quando se tem controle da narrativa, mas falar sobre números concretos exige transparência, e quem está vivendo de fachada quase nunca tem solidez por trás da imagem.
O Warren Buffett, que construiu sua fortuna com disciplina, visão e paciência, sempre destacou que a educação financeira real está nos bastidores, não no palco. Ele mesmo leva uma vida frugal e não precisa esconder nada quando o tema é dinheiro. Já quem só quer parecer bem-sucedido tende a evitar esses assuntos, pois sabe que qualquer aprofundamento pode revelar desequilíbrios, dívidas ou até mesmo a total ausência de planejamento. Essas pessoas preferem manter a ilusão ativa, evitando temas que possam colocar em xeque sua narrativa de sucesso. Então fique atento: se alguém vive postando uma vida luxuosa, mas trava ou muda de assunto ao falar de investimentos, renda passiva, carteira de ativos ou até mesmo metas financeiras, isso pode ser um forte indício de que estamos lidando com alguém que apenas interpreta o papel de rico, mas sem o script verdadeiro das finanças em ordem. Terceiro sinal que escancara a diferença entre parecer rico e ser rico de verdade é quando alguém opta por gastar mais com status do que com estabilidade financeira real. Esse é um padrão clássico que o Warren Buffett faz questão de criticar. Segundo ele, adquirir bens de alto valor apenas para impressionar terceiros é um dos maiores erros que uma pessoa pode cometer financeiramente. Um exemplo gritante é aquele indivíduo que desfila com um carro importado do último modelo, mas mora em um imóvel alugado e modesto, ou pior, vive com dificuldade para manter as contas básicas do mês em dia. Há algo profundamente contraditório nesse comportamento. Roupas de grife, relógios luxuosos e eletrônicos de última geração muitas vezes não são comprados porque há sobra de dinheiro, mas sim por causa da urgência de parecer próspero, ainda que o custo disso seja o comprometimento da própria segurança financeira. Essas decisões não têm base em lógica financeira, e sim em necessidade de validação externa. O Warren Buffett, mesmo com seu império bilionário, dirigiu por anos o mesmo carro e vive até hoje na mesma casa comprada décadas atrás. Para ele não faz sentido gastar com coisas que só servem para mostrar algo aos outros. Já quem finge ser rico vive em função dessa aparência. Ela prioriza o que é visível, mesmo que isso signifique viver apertado, endividado ou emocionalmente pressionado. O luxo nesse contexto deixa de ser uma conquista e passa a ser um fardo. Um símbolo de vaidade financiado por sacrifícios que nem ela mesma consegue suportar. Por isso, ao identificar alguém que investe pesado no que brilha por fora, mas ignora o que sustenta por dentro, acenda o alerta. Estamos provavelmente diante de mais uma vítima da cultura da ostentação, e não de um exemplo de prosperidade verdadeira. Quarto sinal que revela com clareza quem está apenas encenando uma vida de riqueza é a obsessão constante por acompanhar tendências e consumir marcas caras, sem qualquer critério financeiro. Esse comportamento, por mais disfarçado que seja, denuncia uma relação desequilibrada com o dinheiro. Warren Buffett, bilionário conhecido por seu estilo de vida simples e suas decisões financeiras extremamente racionais, costuma dizer que riqueza de verdade é construída com disciplina, não com exibicionismo. E isso inclui evitar a armadilha de gastar com coisas que só estão na moda. Quem tem uma mentalidade próspera de fato, valoriza o investimento em bens duráveis, planejamento financeiro, segurança no longo prazo e escolhas conscientes. Já quem finge, está sempre correndo atrás da próxima tendência, mesmo que isso custe o cartão estourado ou o orçamento do mês. Essas pessoas vivem num ciclo de consumo impulsivo e insegurança financeira, guiadas pelo medo de parecer fora do padrão. Elas trocam de celular a cada novo lançamento, compram roupas que não precisam só porque estão em alta e fazem questão de seguir o estilo de vida que vem nas redes sociais, ainda que isso não caiba no bolso. A verdade é que seguir cada moda tem um preço, e quem entende de dinheiro de verdade sabe que esse preço, na maioria das vezes, não vale a pena. Buffett ensina que um investidor inteligente pensa em valor e retorno, não em validação estética. Então, se você conhece alguém que vive mergulhado nas vitrines do momento, mas não tem nenhuma reserva de emergência, patrimônio real ou plano de futuro, pode apostar. Essa pessoa não está construindo riqueza, ela está apenas tentando parecer que tem. E isso, cedo ou tarde, cobra um preço alto. Quinto sinal, talvez o mais perigoso de todos, é quando uma pessoa ostenta um padrão de vida elevado, mas está constantemente reclamando de dívidas, fazendo empréstimos ou usando o cartão de crédito como extensão do próprio salário. Esse é um dos comportamentos mais comuns entre aqueles que apenas fingem ser ricos. O Warren Buffett sempre alerta que a verdadeira riqueza não vem do quanto você ganha, mas do quanto você consegue manter e multiplicar sem depender de dinheiro emprestado. No entanto, quem vive de aparência, geralmente ignora esse princípio e recorre com frequência ao crédito fácil para manter uma fachada de sucesso. Parcelam tudo no cartão de crédito, fazem financiamento sem pensar direito e usam cheque especial como se fosse parte da renda mensal. O resultado disso tudo é um ciclo vicioso de endividamento, onde os juros se acumulam pouco a pouco sem apresentar sinal alarmante até se transformarem em uma bola de neve incontrolável.
Essas pessoas acabam vivendo no limite, estressadas, ansiosas e com a constante sensação de que precisam correr mais para não deixar a máscara cair. O luxo se torna um peso, não uma conquista. É como estar preso a um teatro diário, onde cada cena exige um figurino caro e um cenário artificial. Enquanto isso, a verdadeira estabilidade financeira, aquela que vem com reservas, investimentos e tranquilidade para o futuro, vai ficando cada vez mais distante. Buffett é claro: quem precisa se endividar para parecer rico, está apenas cavando um buraco com as próprias mãos. E o mais trágico ainda é que muitas vezes, essas pessoas acabam acreditando na própria ilusão, até que a realidade bate a porta com boletos, cobranças e consequências. Por isso fique atento: um alto padrão de vida sustentado por dívidas não é sinal de sucesso na vida, na verdade é um grito abafado de desespero financeiro. Sexto e último sinal: a pessoa vive no presente e ignora o futuro. Esse talvez seja o sinal mais perigoso de todos, porque está diretamente ligado à mentalidade imediatista que corrói silenciosamente a possibilidade de uma vida financeira saudável. Quem está apenas encenando riqueza costuma viver como se o futuro não fizesse parte da equação. Gasta tudo o que ganha, e muitas vezes o que ainda nem ganhou, com o discurso de que a vida é uma só e que dinheiro foi feito para gastar. Já viu aquele ditado que diz: "Vamos viver o hoje que o amanhã a Deus pertence"? Muitas pessoas já disseram isso em algum momento da vida. E esse pensamento é totalmente equivocado. Porque viver só o presente, sem considerar as consequências de longo prazo, é como dirigir um carro a 200 km por hora sem freio. Pode parecer emocionante, pode até gerar admiração dos outros, mas o final é sempre trágico. É o tipo de mentalidade que despreza o poder dos juros compostos, ignora a importância da reserva de emergência e se recusa a enxergar o valor de uma aposentadoria tranquila. A ausência de planejamento financeiro não afeta apenas a conta bancária, ela destrói sonhos, sufoca oportunidades e gera uma ansiedade constante que mais cedo ou mais tarde vai cobrar seu preço. Pessoas que vivem exclusivamente no presente esquecem que o futuro não é uma possibilidade, só que ele é uma certeza. Ele sempre vai chegar. E quem não se preparou vai sofrer. É nesse ponto que os verdadeiros ricos se diferenciam dos que apenas fingem ser ricos. Eles não vivem escravizados pelo presente. Eles usam o presente para construir um futuro onde não dependam da sorte, do governo ou da boa vontade de ninguém. Warren Buffett é o maior exemplo disso. Começou a investir aos 11 anos, e aos 30 já tinha liberdade financeira. Não porque teve sorte, mas porque teve visão. Ele sabia que enriquecer é como plantar uma árvore: ninguém colhe no mesmo dia em que planta. Leva tempo, exige disciplina, exige abrir mão de algumas coisas agora para ter muito mais depois. E essa é a diferença entre quem finge ter e quem realmente constrói. Riqueza real ou apenas aparência? Essa é a pergunta que separa quem vive para impressionar dos que vivem com inteligência financeira, responsabilidade e visão de futuro. Vivemos em um tempo em que o valor das pessoas parece estar atrelado ao número de curtidas, ao modelo do carro, à marca da roupa e ao lugar onde almoçam aos domingos. Mas isso é apenas a superfície. O verdadeiro sucesso, como ensina Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, não está nas fotos ensaiadas e de luxo nas redes sociais, nem nos carros importados adquiridos com parcelas impagáveis ou nos jantares caríssimos postados no Instagram como se fossem rotina. O sucesso de verdade está na tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem dívidas, na liberdade de tomar decisões com base em planejamento e não em desespero, na segurança de saber que, independentemente do que aconteça amanhã, seu futuro está sendo construído com bases sólidas, consistentes e conscientes. É aí que mora a verdadeira prosperidade. Enquanto muitos se afundam em dívidas só para manter uma aparência de sucesso, sustentando um estilo de vida que não condiz com a realidade financeira que vivem, os verdadeiros ricos, aqueles que constroem patrimônio de forma silenciosa e duradoura, pensam no longo prazo. Eles não vivem para mostrar, vivem para conquistar. Fazem o dinheiro trabalhar por eles, e não o contrário. Eles investem em conhecimento, em ativos, em estratégias. Já quem finge riqueza vive com base em crédito fácil, decisões impulsivas e a ilusão de que status momentâneo vale mais do que liberdade duradoura. E o mais preocupante, muitos nem percebem que estão nesse ciclo destrutivo. Por isso, se você se viu em algum desses sinais, ou identificou alguém próximo que vive assim, encare esse momento como uma oportunidade. Uma chance de fazer diferente, de repensar hábitos, de sair da armadilha da comparação social e começar a trilhar um caminho de liberdade financeira verdadeira, não de teatro. Fingir ser rico pode até impressionar por um tempo, mas manter essa ilusão custa muito caro. Custa noites mal dormidas por causa das dívidas acumuladas,
custa saúde emocional, relacionamentos desgastados por pressão financeira e, principalmente, custa o seu futuro. Porque cada centavo mal administrado hoje é um atraso no seu amanhã. O tempo perdido fingindo é tempo que poderia estar sendo usado para aprender, crescer, investir, prosperar de verdade. O Warren Buffett começou a investir ainda na infância e construiu uma fortuna bilionária não por mágica, mas por consistência, disciplina e mentalidade de longo prazo. E esse caminho está acessível a todos que escolhem abandonar as ilusões e encarar a realidade com coragem. Reavaliar hábitos, eliminar gastos desnecessários, estudar sobre investimentos e aprender com quem realmente entende do assunto pode transformar não só sua conta bancária, mas sua vida inteira. A prosperidade verdadeira não faz barulho. Ela é silenciosa, estável, sustentável. Não precisa de aplausos, nem de validação alheia. Ela se revela nos momentos em que você percebe que pode escolher com liberdade, que está seguro mesmo diante das incertezas, que sua vida está sendo construída de dentro para fora, e não para impressionar o mundo lá fora. E lembre-se sempre, de nada adianta parecer rico por fora se por dentro, sua vida financeira está em ruínas. A aparência é frágil, passageira. A verdadeira riqueza é resistente, firme e te acompanha por toda a vida. Agora que você entendeu os sinais de quem vive de aparência, quero saber, qual deles você mais vê por aí? Ou melhor, qual deles você já caiu e conseguiu vencer? Me conta aqui nos comentários. E se esse conteúdo abriu seus olhos, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar para a realidade e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo sobre dinheiro, mentalidade e sucesso real. Porque aqui, a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer.